no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, filho, filha. Esse é o momento de você se deleitar e desfrutar da presença soberana do Senhor. É o momento de você se rasgar, é o momento de você chorar, é o momento de você falar como Davi falou. E eu gosto muito quando Davi chega, eu acho que ele põe a mão no coração e as coisas estão não correndo muito bem, e ele está agitado, e ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, querido. Põe a mão no seu coração e aquieta a sua alma. Diga o que está em Salmo 121, quando esse mesmo salmista fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continua orando, agradecendo ao Senhor. Põe a mão no seu coração. E você precisa convencer a sua alma de algumas coisas. E uma delas é o que está em Josué capítulo 1, verso 9. E esse texto é bonito, que a gente vai falar sobre chamado, né? Ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra era para ontem, para hoje e será eternamente. Põe a mão no seu coração e agradeça ao Senhor, porque Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você se encontrou com esse Deus maravilhoso, é porque você entrou nesse caminho chamado Jesus. Descansa nele, confia nele. Mas nós agradecemos, porque nós temos toda a liberdade de clamar ao Senhor em todo e qualquer momento, e sabemos que o Senhor se levanta ao favor, ó Pai, dos seus filhos e filhas. Tranquiliza o coração, sossega a alma, ó Pai, manda acalmar a tempestade. Senhor, nós sabemos que tem filhos e filhas do Senhor aqui, aqueles que estão assistindo, que de repente estão passando por uma tempestade, estão passando por uma luta, estão passando, ó Pai, por adversidades de pensamentos, ó Pai, de questionamentos, mas o Senhor aquieta, ó Pai, o nosso coração, a nossa alma, faz sossegar, ó Pai, aquilo que está impetuoso dentro de cada um de nós, e traz, ó Pai, a tranquilidade, a paz, o refrigério, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Paizinho, que os teus filhos e filhas, ó Pai, com esta mão no coração agora, eles sintam a sua presença, a sua graça, a sua bondade, generosidade, que eles sintam o fluir da sua graça, ó Pai, que eles sintam, ó Pai, que são pessoas especiais para o Senhor, que eles entendam o propósito do Senhor na vida deles, e que saibam, ó Pai, que eles são únicos na formação. Não existe ninguém, ó Pai, igual a este homem, esta mulher que o Senhor criou, ó Pai, teceu, ó Pai, no ventre de uma mulher que nós chamamos de mãe. O Senhor escolheu a data, escolheu o dia, o nome, Senhor, teceu, ó Pai, todos os tecidos, ó Pai, teceu o nosso cérebro, o cabelo, os olhos, ó Pai, a planta do nosso pé, os nossos pés, as nossas unhas, ó Pai, o Senhor teceu as nossas células, ó Senhor, e o Senhor olhou para todos nós e viu que era bom o que o Senhor fez com suas mãos. Que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o Pai que nos sustenta, que nos guia, que nos dá um mantimento, e que o Senhor nos ajude a compreender cada momento da nossa vida como, ó Pai, o Senhor se levantando, tranquilizando, operando, agindo, sendo aquele que vem intervir, ó Pai, ao nosso favor. Dê paz, dê tranquilidade àqueles que tanto necessitam, que a sua presença seja o maior presente que nós tenhamos nesta noite e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, nós estamos numa série de mensagens falando sobre a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós pegamos termos bíblicos, princípios, pilares, para fomentar e colocar isso em nossa mente, para dar uma identidade que
que às vezes a gente não entende, né, muito bem, mas quando a gente fala que é filho de Deus, é filho, e filho erra, filho tropeça, filho vacila, mas continua sendo filho. Mas é interessante você olhar para a sua identidade, aquele que não tem vontade de pecar, mas como Paulo fala, a gente peca, a gente erra, e nesse processo a gente continua sendo filho, porque nós não temos a intenção, a vontade de realizar, e tanto é que Paulo fala isso, olha, aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu não quero realizar, eu realizo. Mas aquilo que eu tenho vontade no coração de fazer para a honra e glória do nome do Senhor é muito difícil de realizar. E há uma luta interna dentro de cada um de nós. E quando a gente fala de chamado, sobre esta promessa, há um chamado como nós vimos hoje, pela manhã, como nós vimos no domingo passado e na quarta, há um chamado para todos nós. Nas promessas do Senhor, não há um chamado para o pastor Fábio e você não tem, não. Há um chamado. Há os níveis que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para passar, como foi com Moisés, como foi com Noé, como foi com Abraão, como foi com Jacó e tantos outros. É esse processo que precisamos passar. E aí nós achamos, por alguma teologia que foi nos apresentada, que o chamado é só para o ministério pastoral, e no nosso caso, né, como nós somos batistas, para aqueles que são diáconos. E que não existem outros chamados, quando na verdade a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que nós temos chamados específicos dentro do reino, para que a sociedade possa ver Deus se movendo de várias formas, vários jeitos. Mas ele usa aqueles homens, aquelas mulheres que passam por esse processo, primeiro, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Esse é o primeiro chamado. É chamado à reconciliação, é chamado para que a sua vida seja mudada, é chamado para que tenha uma experiência com o Senhor. Esse é o primeiro chamado. Tanto é ele fala, vinde a mim todos que estão... E aí ele começa a descrever. E aí a gente se encontra com ele, nesse processo, a gente vai conhecendo a verdade e a gente vai nos libertando conforme a profundidade dessa palavra. E aí a gente vai, depois desse primeiro chamado, passando por esse processo e mudando aquelas realidades outrora em nossa vida que nos afastavam do Senhor. Um chamado daquilo que era pior para o que é melhor. Ele começa a chamar a gente e ele começa a dar uma trajetória e fala assim, olha, aquele que tirou vocês das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz, processo, é aquele que teve um chamado, você aceitou e ele é que transporta, você não pode ir sozinho. Nesse nível é ele que te conduz, é ele que te leva. E nós queremos ler um texto com você, do que está em Gênesis 37, 6 e 8, que fala sobre José do Egito. E nessa trajetória de chamado, ele passou alguns perrengues, passou algumas dificuldades, mas ele teve meta na sua vida em olhar para a promessa. Então ele não deixou essa promessa sumir. Havia uma promessa de Deus, pronto. Aí ele começou a ser disciplinado. Ele falou assim, eu vou buscar essa promessa porque isso é de Deus. Mas ele me deu o processo de como chegar a isso. Pronto. Então ele começou a disciplinar. Teve a constância e nessa constância ele entendeu que havia um processo de Deus que era revelado na trajetória. Então nós vamos ler aqui, né, eu tirei, não deixei todo o texto aí, por isso que vai continuar no PPT de baixo. Então vamos, fique de pé para a gente ler, vamos ficar de pé, para a gente poder ler. Vamos lá? Ouça, disse-lhes. Próximo. Seus. Amém. Pode sentar. Esse texto você já sabe. E você já sabe o desfecho dessa história. Mas o interessante é que no texto o orgulho e a prepotência dos irmãos se estabelece. Você vai ser maior do que nós, você vai mandar em nós. Esta é a visão do mundo e esta é a visão que às vezes permeia dentro de algumas congregações e igrejas. Você é maior do que nós, você vai ser maior. E na verdade,
o Senhor coloca filhos e filhas que Ele tem em lugares altos para que possa deixar a nossa jornada e caminhada mais fácil. Então Ele treina e Ele capacita e dá habilidades àqueles que têm um coração predispostos a isso, de serem treinados, de serem capacitados, de passarem pelo processo. Eu sei que quando a gente começa a andar aí pela sociedade, no nosso ambiente de trabalho e família, a gente passa por isso. E é interessante quando você olha isso, todo mundo vai falar assim, se eu fosse, poxa, governador, rei do Egito, eu faria. É interessante, Deus pode dar, pode. E aí a gente fala assim, e o processo? O processo ninguém quer. O processo ninguém quer. Quando a gente olha para a vida de Moisés, que ele foi lá, conversou, mandou tirar, e eu falei assim, se alguém perguntar, quem te enviou? O grande eu sou te enviou, pode falar isso. Ele vai, não dá certo, acontece, volta, conversa com o Senhor, vai. Esse processo, porque tem uma promessa, tem um novo lugar, uma terra santa. Então esse processo de Moisés ir lá, depois fala assim, não dá não, tenho pesado, não vou levantar alguém para ir com você, vai lá, volta, aí o negócio acontece, não dá certo, vem para cá, conversa com Deus, Deus volta lá. Esse processo de indas e vindas, de conversar, de colocar, a pessoa não quer. Processo de Jesus. Jesus veio em carne, habitou entre nós, como diz em Evangelho de João capítulo 1, cheio de graça, como do unigênito do Pai. Ele passa esse processo e morre. Isso ninguém quer. O processo ninguém quer. O processo é doloroso. E são poucos que querem esse processo. Chamado tem processo. Chamado tem aprendizado. Chamado tem sofrimento. Jesus, se você pegar toda a liderança, Esther, uma grande mulher, passou, né? E aí falou assim, olha, vai tocar para tudo que é judeu, vamos entrar em jejum, processo. E aí você vai vendo Débora, processo. Você vai vendo Davi, processo. Tem processo. Você vai vendo todos esses homens e mulheres com processos doloridos, aflições, mas a promessa era certa. O que cativava esses homens nessas metas da promessa é quem prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí ele ficava assim, não, eu vou ter que passar por esse processo, o Senhor está ali, e está enviando ela dessa forma. As pessoas não entendem, mas o Senhor teve que trabalhar desse jeito nos processos, para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Nós estamos conversando hoje no treinamento de células, com os líderes, e conversamos, e o momento que a gente estava conversando, eu falei algo assim, olha, crescimento, só quem dá é Deus. É interessante, né? Você pode fazer qualquer coisa, vamos lá, você pode plantar o feijão e arroz, processo, você tem que pegar o feijão ou o arroz e colocar numa terra, certinho? Chega lá, você tem que ver o tempo, tem que jogar água, certinho? Processo. Agora, quem dá o crescimento? O tempo? Deus. Crescer é partir de Deus. Esse processo de aguar, de cavar, de arar, de plantar, é seu, é meu. Trabalho árduo é meu e seu. Por exemplo, você vai para a escola. Meu querido, seu pai vai lá, faz a matrícula e tudo, quando é pequeno, né? Leva lá, e você vai aprendendo no caminho, seu pai larga para assim, filho, com você. Não quero estudar, problema seu, mas todo o processo foi feito. E agora? Ir e estudar, é você que tem que fazer. Tudo bem, o que eu vou falar agora, hoje está mudando, né? Mas, antigamente, quem ia procurar trabalho? O pai ou o filho? O filho. Hoje, pai, vamos comigo para o senhor vai na entrevista? Fala, mas filho, vamos lá na moral, mas você sabe que eu não posso entrar na entrevista. Aí você entra para fazer entrevista sozinho. Essa entrevista é sua. É o quê? É trabalho. Esse trabalho você tem que fazer. Então é necessário que você entenda isso. Tem coisa, filho, que é só você que vai fazer no seu chamado. Quando você começa a compreender essa realidade de chamado, e na vida de José, que a gente chama José do Egito, teve esses processos que a família expeliu, alguns rejeitaram, ele foi vendido, ele passou por esses processos, mas sempre ele estava vendo a promessa de um sonho que Deus deu para ele.
processos não matam o seu sonho. Quando você tem chamado, você compreende isso e você vai passar por todo esse processo, com dor, com sofrimento, mas você vai ter a convicção que aquele que prometeu, aquele que tem essa promessa, ele estará com você em todo o processo, em toda a caminhada, até você chegar lá. E aí o povo fez o seguinte, eu falei assim, olha, veja as dores e sofrimentos que poderiam impedir o seu crescimento. E aí o pessoal escreveu lá, não sei o que escreveu, contei da minha experiência, mas mesmo assim, todos eles cresceram. Então, mesmo que todos nós tivéssemos uma dificuldade lá atrás, nós levamos para o Senhor e o Senhor nos fez prosperar, crescer. Então, quando nós vemos um chamado, nós começamos a aprender algumas realidades. Querido, não desista do chamado que Deus te deu. O primeiro chamado é aceitar o Senhor Jesus como Salvador, se encontrar com Ele. E as outras coisas, como nós falamos de Pedro, as coisas vão acontecer porque Ele prometeu. E aí Ele vai fazer com que você tenha esse ministério que vem do alto, não é aqui, vem do alto, mas você tem que trabalhar árduo, você tem que entender, você tem que acreditar, você tem que persistir e continuar. Porque deixa eu falar com você algo. Poucas pessoas, em toda a sua trajetória, poucas pessoas vão torcer por você. Eu estou falando uma realidade, biblicamente. Quando você começa a comparar Mateus, Marcos, Lucas e João, e você começa a ver Jesus, em Marcos diz que a família de Jesus, os irmãos de Jesus chegaram lá para tirar, porque deduziam que Jesus estava louco. Família. E aí eu te pergunto, quem acreditava? Só a mãe. E aí você vai ver, Jesus deu certo, mostrou que dá para ser certo, tem que persistir, tem que entender o que veio do alto, qual a palavra, e Jesus obedeceu até a morte. Ele nos ensinou o caminho. Quando você entende esse princípio do chamado de Deus sobre sua vida, você vai aprender algumas realidades. Pode passar aí para a gente poder aprender, ou pelo menos pensar. Primeiro, pode passar, a gente vai aprender algumas realidades. Primeiro, no caminho para o seu chamado, pessoas vão criticar aquilo que Deus colocou em seu coração para você fazer. Tem chamado? Tem. Então saiba que sempre terá um engenheiro de obra pronta para criticar o que ele nunca fez e que só você conseguiu fazer com as dores e sofrimentos que você fez, porque o Senhor era e é contigo. Então, quando Ele chamar você, saiba que essas pessoas, elas vão levantar para criticar. Exemplo bíblico, claro, é só você ler o livro de Neemias. Ninguém queria acordar cedo, ninguém queria orar, ninguém queria saber dos muros quebrados, mas ele chorou, orou, andou, profetizou, saiu de madrugada, saiu com pessoas, fez o planejamento, ele arquitetou, apresentou diante do Senhor, do rei, e foi fazer o muro. Os engenheiros de obra pronta, quando ele começou, apareceram como a raposa passar por aí, que você está fazendo. Ainda chamaram Neemias para descer para conversar. Eu falei assim, não vou fazer isso não, eu estou fazendo uma obra muito boa, maravilhosa, não vou descer não, vou ficar. Sempre haverá críticos. Sempre estarão avaliando o que Deus falou com você, como foi o irmão de José do Egito. Falei assim, então quer dizer que Deus te deu esse sonho e você vai mandar. No final, persistiu o quê? As promessas de Deus, e pronto, acabou. Então veja só, quando o Senhor tem um chamado para você específico, vai aparecer pessoas que vão criticar aquilo que Deus colocou em seu coração. Por que você está fazendo isso? Para que está fazendo uma campanha? Para que você está orando? Para que você está jejuando? Por que você está nessa posição? Por que você está fazendo esse voto? Por quê? Mas na verdade, enquanto você não fazia nada, está no mesmo nível que ele ou que ela, está show. Quando você começou a buscar com profundidade esse relacionamento, essas pessoas se levantaram porque incomodaram e vai continuar incomodando, sabe por quê? Porque você decidiu, como Jesus, obedecer. Então obedeça o chamado de Deus sobre sua vida. Quem disse que o seu ministério terminou? Foi o homem. Crítico. Foi uma pessoa. Foi Deus? Não. Acabou. A Bíblia nos ensina sobre isso. Não tenha medo do homem, que só pode tirar a vida, mas tenha medo de Deus, que pode tirar e ainda lançar a vida, ou fôlego de vida no inferno. Esse é Deus.
Ele tem o poder de dar a vida, retirar a vida. Ele tem o poder de mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, a nossa existência. Ele tem o poder, sem querer, você ou não. Ele vai assim, eu vou fazer e pronto. Porque Ele é aquele que é o gerador de todas as coisas. E nele subsiste todas as coisas. Então, se você está aqui, é porque Ele permitiu. Continue o seu chamado. Por que desistir? Mas é muito difícil. Mas aonde está na Bíblia que falou um dia que seria fácil? Jesus, quando passou aqui, Ele falou, olha só, no mundo, está no plural, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está ensinando o caminho de ter um chamado. E quando você entende isso, o chamado é porque você já nasceu de novo. E aí você vai conversar com Deus pelas madrugadas, você vai ser orientado por Deus, a roupa que tem que vestir, o caminho que você tem que seguir, o carro que você tem que usar, o dia que você tem que andar a pé, a rua que ele vai fazer tudo. Nesse processo que a gente vai ter terça-feira, a gente vai ter uma reunião quanto aos documentos da nossa igreja, com o pastor Maurício, e advogado, são 26 anos que a gente está tentando essa BIT, documento, passar pelo nome da Igreja Batista no Moneró e tudo. E aí eu estava aqui, eu estava sem carro, e aí eu fui no relógio do Cacuia, a pastor, você vai a pé? Eu falei, vou, estou ouvindo um louvor aqui, já não posso ir para malhar mesmo, vai andando logo, já resolve um problema, já ouve um louvorzinho, já vai pedindo perdão ao Senhor, entendeu? E vai, aí eu peguei, fui aqui. E aí nessa trajetória eu cheguei, falei assim, fui, quando chegou, gente, no supermercado depois do shopping, no ponto, não contei isso para você, no ponto, quem está de moto? E ela falou assim, resolve, pastor, logo, fecha isso aí com o pastor Maurício, quem está de moto, me chama! O pastor Maurício em cima da moto. E aí, pastor Zambaldi? Parecia um bandido. Pastor, preciso conversar com você no sinal. Aí eu falei assim, rapaz, eu soube aquele negócio, preciso fechar. Eu falei assim, fecha aí, telefona para mim. Fechei. Amados, o Senhor mudou minha trajetória, deixou eu sem carro, para que eu pudesse andar e encontrar com a pessoa que eu precisava marcar a reunião. Aonde? E nem fui eu que encontrei, foi Ele que me encontrou. Quando a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não consegui no celular, no ponto, passando no sinal, esperando o carro, parou ele com a moto, assim, ele, Zambaldi! E eu falei, é tu mesmo, cara. Eu sei que é detalhes, Deus trabalha nos detalhes. Se Ele falou assim, vai a pé, você dá aquela sacudida, toma um café forte, pega uma garrafinha d'água e vai. No caminho, Ele vai curando, no caminho Ele vai abrindo, no caminho Ele vai falando, no caminho Ele dá soluções. Amém, amados? Agora, eu sei que muitos não gostam de andar, mas tem um momento que tem que andar, e o Senhor dá a resposta enquanto você anda. É a forma que Ele trabalha. Mas às vezes a gente não quer entender isso, então deixa os críticos para lá, porque quem salvou, quem empoderou, quem te chamou, quem tem capacidade para você, é Ele. Então, entenda que você tem um chamado e vai levantar pessoas, como a Bíblia mostra, de todos os lados, que pessoas vão levantar para falar assim, não precisa fazer desse jeito, mas você já fez? Não. Já evangelizou? Não. Já visitou? Não. Como é que você sabe tudo disso? Sem ter colocado nada em prática. Então, vai nessa tua força, no seu chamado. Segundo, pode passar aí, dificuldades e problemas irão aparecer, e isso pode fazê-lo ficar confuso quanto ao seu chamado. Isso vai acontecer, amados, não existe nenhum pastor, não existe nenhum líder, não existe nem professor de escola ministerial, não existe nenhum líder de ministério que... Será que eu fui chamado? Rapaz, o que acontece? Tem situações que deixam você confuso, porque acontece a adversidade e os problemas, parece que Deus não está. Agora veja só, como é que Deus treina líderes? Como é que eu aprendi a ser pai? Como você aprendeu a ser mãe? Um manual? Não, amado, é nos peitos. Você vai, vou casar. Tanto é que quando eu faço uma cerimônia, eu falo para aquele que vai se casar, que até ali, quando ele sair com a aliança, ele sai com a mente de quê? De solteiro. É culpa dele ou dela? Claro que não, amados. Você entrou aqui daqui só porque houve uma oração, já sei tudo. Não, você vai fazendo o quê? Aprendendo
com o Senhor enquanto está caminhando. Aprende a ser homem, aprende a ser esposa, como faz, quem faz, né, o trajeto. Você vai aprendendo. Agora, você já imaginou, se Deus falar assim, vai casar, fica aí sentado por 2 anos, 3 até aprender, ser homem casado. Mas como é que é? É na prática, né, que você cuida, que você chama, né, é você. Por exemplo, a esposa fala assim, está com febre, quem sai de madrugada para comprar o remédio? Aí, voltando ao raciocínio, quando tem alguém casado e o filho está doente, e aí tem que ir de manhã, de madrugada, comprar o remédio, quem sai? Os homens, amados. O marido. Mas eu achei que estava em dúvida. Só você. É o marido que sai. Por quê? Tem bandido, é perigoso, e o homem foi levantado para cuidar e proteger o seu lar. Ah, não é bíblico? É bíblico, amados. Você está numa igreja bíblica. Davi foi lá conversar com o pessoal, foi para uma guerra, voltou. Quando ele voltou, cadê as mulheres, as crianças? Sumiu. Os caras que estavam com ele, homens, perguntaram, Davi, e agora? Aí ele falou assim, rapaz, vamos voltar todo mundo. E vamos trazer essas mulheres, crianças, vai trazer todo mundo. E o texto diz que ele foi lá e trouxe todo mundo. Coisa de macho. De homem que protege, que homem foi levantado por Deus, chamado. Então nós precisamos entender que problemas virão. Como é que se aprende a ser pai? É fazendo. Meus filhos, eu não dei banho que o pessoal rodava assim na bacia, eu falei assim, vai matar a criança afogada. Rodava para lá e tudo, você quer dar banho? Eu falei assim, não. Virava para lá e pegava, e na minha época ainda, aquela fralda, pegava aquele negócio, vocês se riram, né? Aquele alfinete assassino, você pegava, colocava a mão para não entrar na criança e passava. Você quer treinar? Eu falei assim, não. Ficava apavorado com aquilo. E aí a parte que eu podia fazer, a mulher Batista estava de resguardo, e aí eu dormia aqui na ponta, na beirada, ela dormia lá, e o Jonas ficava na rede. E eu trabalhava de madrugada. Quando começava, dava chuquinha, aquela de vidro, com um negocinho, com erva cidreira que eu tinha feito de manhã à noite, e ela ia ficando morna. Pegava a garrafinha, assim, abria o olho, colocava ali, tchuf na boca dele, ó. E na rede lá, e ele entrava deitado eternamente, berço esplêndido. E eu continuava a dormir e a mulher se recuperando. Pastor Tio Manuel, eu não sabia nem que teria meu filho, ele dormir dentro de uma rede. E o que é chuquinha? Nem que sabia o que é isso. Aprendi. E nessa época ainda, a gente usava fralda descartável só quando saía para o culto. Porque quando você passava na casa de alguém, parecia fantasminha, tudo pendurado desse jeito assim. Aprendi a ser pai. Meu pai não me ensinou a ser homem e nem me ensinou a ser marido nem pai. Aprendi. Aprendi a trocar um gás, aprendi a ver como é que era. Caderninho, né, o caderninho da vergonha, o caderninho que anotava, minha esposa, como eu já falei, nunca foi pedir, sempre eu. E aí eu falei, está devendo? Eu falei assim, e aí, como é que você está? Põe mais feijão aí no caderninho. E aí a gente passava, você aprende a ser homem andando. E com princípios bíblicos fica mais fácil, porque a Bíblia fala, Deus é contigo, a gente vai aprendendo, a gente vai andando junto, a gente vai conseguindo, e assim vai. E aí você vai trabalhando, aprendendo a ser mulher bíblica com profundidade, criando seus ministérios, a gente vai dessa forma. Agora, é interessante que o Senhor tem chamado para mim, para você, Ele fala assim, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai aparecer e vai ficar confusa na sua mente, você precisa parar. Paulo teve essa confusão, eu não sei o que eu faço, eu vou aí com vara, eu vou sem vara, vocês estão voltando aos rudimentos da fé, amados, acontece isso, e nem por isso ele largou, mas ele viu a dificuldade e o problema, chamado tem problema e dificuldade. Se você está sendo chamado para um ministério, amados, exerça, mas a palavra de Deus, ela não conta mentira, nem esconde as coisas, fala assim, vai ter problema e dificuldade. E quando você tem problemas, dificuldades, você sabe que Deus vai resolver, a contento no dia, vai dar soluções, diretrizes, Ele vai fazer, mas há problemas, há dificuldades. Um outro ponto importante, o seu chamado não é idealização sua, mas é um propósito divino.
O que acontece, às vezes, em um determinado momento, fala assim, será que não foi invenção minha, que eu inventei, alguma coisa assim? Quando você entende que o chamado de Deus seu é específico em áreas que você está para abençoar pessoas, para fazer com que pessoas se encontrem com o Senhor Jesus, você vai ter essa dificuldade, fala assim, pô, será que isso é da minha cabeça? Não. Tanto é que quando você abrir a sua boca, em qualquer área que você estiver, e só falar isso, você quer que eu ore por você? A pessoa não vai querer saber se você é pastor, se você tem diploma, mas só esse fato de falar que você pode orar por ela, já te dá autoridade pela pessoa de você colocar a sua mão sobre ela. Isso é Deus ou não é, amados? Qualquer pessoa, você não precisa saber o nome, mas você tinha uma aflição, você foi chamado e transformado pelo Senhor, você chega na frente de qualquer um, com qualquer um, fala assim, você quer que eu ore por você? A pessoa sabe que você está falando dos céus, está falando de Deus, ela sabe que você tem intimidade, ou pressupõe que você tem intimidade, que você busca, que você tem unção, e ela baixa a cabeça para você orar, porque ela sabe que você tem uma solução dos céus, e vai entrar a paz no coração dela. Amados, isso é unção de quem foi chamado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Abra a sua boca, abençoe pessoas. Às vezes nós estamos tão parados nas nossas lutas diárias, que a gente esquece que nós somos levantados para abençoar pessoas, orar, e passamos de repente uma semana murmurando, e esquecemos da graça abundante do Senhor sobre nossas vidas. O chamado tem a ver com isso, de você entender que tem problemas, e que não foi algo que você idealizou, porque você vai falar de alguém que mudou a sua vida, que você não conhecia. É coisa de maluco, mas é isso mesmo, o reino de Deus é dessa forma. Você vai falar da sua experiência, do amor, do carinho, do abraço do Senhor sobre sua vida, do resgate, daquele que te põe de pé, que te encoraja todos os dias, e disso aquele que foi chamado tem experiência. Sabe por que você não sucumbe, não deixa a sua família sucumbir? Porque você é o homem e a mulher que anda de joelhos, buscando a presença do Senhor, invocando a orientação do Senhor, sabedoria, conhecimento, para continuar em pé, conduzindo a sua família e aqueles que o Senhor conduzia às suas mãos. É por isso. Você não sucumbiu porque Ele falou assim, eu vou guardar vocês até o último dia. É por isso que a gente tem essa intrepidez de ir, repreender o diabo, fazer e ministrar com que a paz esteja na casa das pessoas. Sabe por quê? Você tem a autoridade dada pelo Senhor, que você tem intimidade de busca lá no secreto. É por isso que você pode abrir a boca e Deus vai te ouvir. Ele fala, estes sinais hão de acompanhar. E acompanha, filho. Quando você abre a boca para orar por alguém, a graça do Senhor, o céu se manifesta naquele lugar, porque você está lá, você é ponte, você é canal de bênção. Pois está sua mente, há um ministério que o Senhor nos chamou de reconciliar o mundo a Ele, e é necessário que você entenda isso. Mas o processo é importante, pode passar para a gente. Deus pode fazer prosperar em lugar difícil como o Egito. Você pode estar em qualquer lugar em sua vida, se você tem intimidade, se você tem comunhão com o Senhor, você vai ser resposta naquele lugar para essas pessoas. O Senhor faz você prosperar, e quando a gente fala de prosperar, alguns malucos têm aí, sempre a gente fala de prosperar, o pessoal pensa em dinheiro. Não. Você trazer um equilíbrio dentro de um lugar onde você está, e as pessoas falam assim, perto de você, eu sinto paz. Amado, isso é prosperidade. Você está num lugar e a pessoa fala assim, você sentou, tomou seu café, ficou quieto. Eu falei, rapaz, tem um cara aí, tem uma mulher aí que ora. Vamos chamar para orar. Ele vai te chamar porque ele reconhece em você alguma coisa do céu, que ele não sabe, por enquanto. Mas você é ponto referencial para as pessoas. Tem gente que às vezes não precisa de oração, precisa de uma palavra. E você que estuda, você que se alimenta dessa palavra, alguém pode procurar, de repente uma esposa aflita, um marido aflito, um filho que quer sair de casa, um filho que está usando drogas, ele vai te procurar. E quando você abrir a boca, como a Bíblia fala, você é a luz do mundo e sal desse mundo. Quando você abrir a boca e começar a profetizar e falar assim, olha filho, a Bíblia fala assim, ó, Efésios capítulo 6, verso 1, para você honrar o seu pai, para você obedecer. Eu sei que você não entende, o seu pai não está fazendo isso, mas você não pode fazer dessa forma. Você começa a trazer o céu, começa a falar do céu, começa a falar de Deus, começa a falar da sua experiência, começa a falar da segurança que você tem. Daqui a pouco a pessoa está chorando, rendida, fala, como é que eu faço para aceitar esse Jesus que você tem na sua vida?
Fez assim com Pedro. Filho, você é a resposta para esse mundo. Você é a resposta que o céu funciona, que o céu é real. Amados, não sei quantos tem aqui, a gente sempre vê que 200, são 200 malucos dentro dessa igreja, que uma palavra profética, a gente sai daqui empoderado, fala assim, amanhã é segunda, amanhã eu vou trabalhar, vou pisar na cabeça de Satanás, você sai empoderado com essa palavra que vem do céu. O cara fica assim, como é que você se empodera sem positivismo? Bíblia, presença do Senhor, intimidade. Você sai empoderado daqui, doido para pisar na cabeça de Satanás, chutar a barriga dele e falar assim, amanhã você vai ver o que Deus vai fazer. Você sabe que é Deus que faz através de sua vida. As pessoas estão buscando essa inspiração que você tem. Chega aqui cansado, sobrecarregado, desalentado. Salmo 100 fala sobre isso, entrar por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Você pode até não entrar, mas a gente profetiza que você vai sair. Você vai sair dando glória, agradecendo a Deus, porque assim, fui renovado. É essa expectativa que vem dos céus, que você tem e que pode falar para outras pessoas e transmitir de graça. E as pessoas sairão empoderadas por esse ministério que está em você. Então você precisa compreender que Deus te faz prosperar em qualquer lugar, até no deserto e na prisão. Quando você vai ler a história de José do Egito, até no presídio, ele tinha a chave, prosperava e as pessoas confiavam nele. Porque o caráter, quem está preso, a palavra de Deus inverte todo o papel, toda a estrutura da sociedade. Aquele homem colocava as coisas em ordem, até um presídio. Você precisa entender que o Senhor vai fazer prosperar em lugares difíceis. Porém, é importante que você entenda que aquele que chamou, capacita, dá o sustento e envia. É Ele que faz essas mudanças. Seja na mão do Senhor um vaso de honra. Pode passar. Outro ponto importante que a gente precisa ver é que o processo confirma o seu chamado. Pois não é porque você vive um processo que você não vive o chamado. Os dois andam juntos. Processo, chamado e processo. Quando você é chamado, eu posso convidar você para fazer parte da liderança, porque você está no processo. E aí, o chamado, ele vai continuar, mas você vai aprendendo, vai ajudando outras pessoas, vai aprendendo com outras pessoas que já estão aí com a experiência, e não vai deixar ou permitir que você passe por buraco. É isso que é o sentido, né, da vida é esse. O discipulado é não permitir que você vacile como eu vacilei. E aí acontece, esse caminho para você vai ficar mais fácil, mas tem que passar por ele. E você vai ter outras experiências que eu não tive. É assim que funciona. Por isso o chamado e o processo andam junto, amados. Processo de orar, processo de como você lê a Bíblia, processo de como você busca, processo de pessoas que gostam de orar de madrugada, de 2 às 3, processo de pessoas que gostam de orar à meia-noite, 1h da manhã, pessoas que gostam de orar 2, 3 horas. Você vai aprendendo, pessoas que gostam de jejuar 1 vez, 3 vezes da semana. E aí você vai fazer o que eu quero. E aí você escolhe dentro da igreja pessoas que estão aí coadunando com sua visão, mas também dentro da igreja, quem nem lê a Bíblia, nem ora, nem jejua, nem faz nada, e quer ver a prosperidade do Senhor, não vai ter. E a gente precisa entender isso. Você está andando com quem? Que está ajudando você nesse chamado e nesse processo. Quem está te ajudando? Quem está te orientando? Quem está dando base para você continuar? Pode ter certeza, no trabalho, na empresa, na faculdade, onde você estiver, acontecerá um problema sério. E você vai perder, de repente, a oportunidade de ser um homem ou uma mulher que poderia ser igual a José do Egito, de resolver e trazer equilíbrio. Não. Nós vamos trabalhar e dar comida para todo esse povo. Você precisa entender que o seu chamado é real e profundo, significativo e principalmente relacional. Você precisa entender o seu chamado e mudar agora e entender que chamado e processos estão juntos para melhorar você e fazer com que você alcance outras pessoas. Agora, algo interessante para a gente terminar, pode passar? Deixa eu ver se esse é o último. Leia comigo. Quando eu melhorar, quando eu fizer uma faculdade, eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver boas condições, como é que é isso? Você precisa entender que se você esperar o cenário ideal que Deus colocou em sua mente realizar, você não vai ter o processo. Porque o que Deus te deu como sonho ideal, aquilo está na sua cabeça, na sua mente. É algo que Deus compartilhou com você. Agora, até lá, tem um processo, amados.
A gente fala da nossa nova propriedade. A gente ora. Tem gente que vai orar, alguém fala, pastor, passei de carro lá, passei com a mão já orando. Ó, pastor, não sei o que lá, eu estou jejuando. É isso aí. Quando você começa a sonhar como se estivesse já trabalhando, quando você entrar nesse nível de compromisso, de visão, você vai acordar desesperado com tanta coisa que Deus idealizou, pensou para que você fizesse. A conversa e a reflexão tem que mudar, né? Como a igreja será? Será como quando eu estiver lá trabalhando? Mudou. Você vai dar conta, você vai precisar, porque a Bíblia fala, muitos são chamados. Poucos são escolhidos, muitos são chamados, poucos trabalham, outros são capacitados, outros deixam, é assim. Todos são chamados, não, todos são escolhidos, são chamados. Você vai entender isso, foi chamado, mas não é escolhido. Mas é a decisão dele, não ser escolhido. Quando o Senhor escolheu todas as pessoas para ter relacionamento com ele, foi ele que não quis. Habilidade da mesma forma, poderia melhorar, não melhorou. Gente, é assim que acontece. E quando você entende esse processo, você não vai procurar o cenário ideal para começar, você começa com o que tem. O que Deus falou para Moisés? O que você tem na sua mão? O que tinha na mão de Moisés? Um pedaço de pau, uma vara. Ele falou assim, eu tenho uma vara. E aí, o Senhor gosta de brincar às vezes com a gente, para nos incentivar, e falou assim, com essa vara você vai ver o que você vai fazer. O que você tem na sua mão? Pastor, eu tenho minha saúde. É isso que Deus vai usar. Eu tenho essa habilidade, Deus vai usar isso para ajudar muitas pessoas. O que você tem na mão? Todo mundo, amados, todo mundo tem alguma coisa em suas mãos que pode fazer. Nós temos uma cozinha aqui, tem pessoas que cozinham muito bem, ficam em casa sentadas. Não sou contra nada disso. Ficam vendo séries, novelas, também não sou contra. Mas tem pessoas que Deus deu o dom para cozinhar aquilo que eu faço. Em 2 horas, um arroz e um feijão. Eu vejo a mulherada chegar assim, picota, joga o negócio no chão, o negócio sobe tudo, daqui a pouco está cheirando. Eu estou lá no gabinete e falo, o que é isso? Já está pronto. Os homens que dirigem, pegam peso e tudo, o cara sai daqui com o carro, quando pensando, a nossa pampinha está quase pelos pedaços. Ela vem toda amarrada, eu falo assim, vem cá, isso é uma estrada ou isso é um caminhão? Vem um negócio amarrado lá, cheio de comida. E sábado, o nosso contrato é pegar comida de segunda a sexta. O nome da Igreja Batista São Manuel chegou a um nível que o cara falou, telefona, olha, sábado, mas a gente tem comida, pastor Val, e a gente tem motorista. Aí começa, quem pode dirigir, quem pode vir aqui correndo. Não dá, amados. Quando a Bíblia fala que as bênçãos vão te perseguir, e elas perseguem, chega no sábado, a gente tem motorista, tem um carro parado, abastecido, e quem volta, não dá, porque a pastora Val junto com a pastora Rosana e outra, não pode sair, porque tem que receber, dar baixa numa nota, é tudo normal, e aí tudo certinho, tem que dar baixa numa nota, tem que dar entrada, ver quanto é que tem, e quem vai dirigir tem que colocar o uniforme do Abas, a quem muito é dado, muito é cobrado. A gente começou a trabalhar, não foi esperar ter uma van nossa, não foi esperar ter uma estrada toda cabinada, não. A gente começou com o que tinha. Viagem missionária, a gente pagava do nosso bolso, parcelava em 12 vezes, entrava na van, entrava no carro, depois tinha um ônibus, levava comida, uma equipe fazia comida lá, outra ia evangelizar, voltava, um frio lascado, eu ia dormir, ficava Alexandre, ficava o Vaguinho, ficava o Tiago fazendo porta, falei assim, eu não estou aguentando, eu preciso dormir. Eu ia dormir, o Luiz está por aí, Luiz dormia comigo para tomar conta de mim, eu roncava a noite todinha, Luiz acordava, um lorde dormindo, na posição dele, e ele nunca falou do pastor, ele falou assim, pastor, você estava cansado essa noite. E aí dava um sorriso gostoso, a gente tomava café, começava o negócio, corria, dava chuva, o temporal quebrava, o frio chegava, o pessoal colocava casaco, o cachorro corria atrás da gente, a Alessandra pulava em cima do negócio, e a gente não tinha ônibus, e era jovem aparecendo, correndo no meio do mato, porque o totó, o caramelo não mordia, e depois ele fala, corre, o pessoal corria e tudo, não precisamos da van, de nada, começamos com o cenário que nós tínhamos. Fomos para a van, a primeira van, Luiz Lorde, sentava com as costelas naquele banco e virava para lá, virava para cá. Mariana pequenininha, solteira ainda, ela ficava uns 2 palmos quadrados assim, ela dormia. Eu falei assim, como essa garota dorme? Ela virava naquele banco e deitava. Eu falei assim, eu queria essa... E o Luiz sentado, compenetrado ali,
ele estava com uma relação, a Alessandra no outro ponta da van, que não era essa, ela não dobrava, não tinha ar-condicionado, ia retinho, e o Luiz dormindo ali, quietinho, com o olho fechado, e eu tentando, esticava a perna, ficava em pé e tudo, e era hora de viagem. Nós não esperamos o cenário melhor. O Senhor falou assim, vocês podem ir? Pode. Começa a correr. E aí foi indo. Tivemos problemas, paramos, não vou falar o nome da empresa, paramos, achamos que era uma boa, paramos, estava com a irmã Lenira, irmão Carlos, paramos, trocaram de ônibus, porque eles viram que eu não ia chegar no Paraguai, paramos, trocou, o pessoal foi para o banheiro, uma bagaça, um fedor, e aí eu falei assim, calma que a gente vai chegar lá, passamos por São Paulo, amados, só para levar a palavra, uma igreja missionária, não precisou esperar condições boas. Hoje nós temos uma van que tem calefação, que tem ar-condicionado, que os banquinhos dobram, que você pode andar. Não espere o melhor cenário para começar a trabalhar para o Senhor. Trabalhe agora. E Ele traz os recursos, Ele traz as pessoas, Ele abre as portas. Hoje nós temos todo esse trabalho. E são pessoas que entenderam que não vão esperar o cenário ideal e melhor. Vão trabalhar com o que tem. O que a gente tem na mão? É um fogão? Pega aqui, limpa ali, arranca aqui, mete o gás, vamos comprar outro, aumentou, a gente faz uma campanha, pastora Val pega essas batatas que sobram, né? Ela faz uma sopa junto com a Simone, joga a cebola e está fazendo aí, não sei se é para a gente, mas está fazendo aí, você vai lá e compra. O que acontece? Aquele dinheirinho, amados, compra gás. Está quase R$500 aquele grandão. Ação. Tem gente que fica parada. Senhor, o que eu vou fazer? E a vida vai passando, quando tem muitas coisas para fazer. É só vir para cá. É só se movimentar. Senhor, eu não tenho nada. Você tem um tempo de 24 horas, trabalha 12, 17. Você precisa entender que não pode esperar o cenário ideal que o Senhor te apresentou aqui. Ele é o produto final que Deus te deu. Começa a trabalhar agora com o que você tem, começa a viver agora essa intensidade, começa a viver e colocar e aplicar isso em sua vida. E no final, passa aí para a gente ver. Queria que você lesse comigo. Pode passar? Foi? Leia comigo esse texto. Desse texto aí, terminou a mensagem. Aquele que prometeu para a igreja batista no Maneró, ele é fiel para cumprir. Aquele que te chamou e prometeu, ele é fiel para cumprir, mas você precisa estar na estrada, você precisa estar no campo de batalha, você tem que estar lá, deitado, dormindo, quieto, não tem ação de Deus. Está doente? Então fica lá, tem que repousar. Não está? Vem para o campo de batalha. Você foi chamado no seu trabalho, na sua empresa, na rua, onde você estiver, para se movimentar, e a palavra de Deus, ela fala, ficai. O único momento que tem ficai em Jerusalém, até do alto, olha só, ao processo. Fica aqui até que vocês recebam o poder do Espírito Santo do batismo. Depois vocês vão andar. E aí o texto segue, quando você pega, aí os evangelhos falam assim, agora ele fala, fica em Atos. No evangelho ele fala, ide. Ele fala para ir, se movimentar. Quando é que você vai exercer o seu chamado? Quando é que você vai se movimentar? Quando é que você vai se levantar? Quando é que você vai parar de dar justificativas e enxergar o que Deus colocou na sua mão é para abençoar pessoas? Você vai enterrar como enterrar os talentos, ou você vai fazer prosperar, ou você vai chegar a um determinado momento, Senhor, eu sei que Tu és severo, que colhe aonde você nunca plantou, que recebe, aqui está o que você me deu. Que é isso, amados? Sai para multiplicar, sai para abençoar, se levante, movimente-se, pare de reclamar, pare de murmurar. Deus tem sido gracioso, dando saúde, visão, dando tranquilidade para a sua vida, para o seu lar. Se levante, trabalhe e alcance pessoas. Isso é que a gente foi chamado. Então, quando nós entendemos o primeiro chamado, que é aceitar o Senhor como Salvador, o outro vem o chamado e o Senhor vai fazer com que eu e você sejamos pescadores de homens. É para isso que você está aqui. Por que você desistiu? Por que não está mais trabalhando para o Senhor? Qual é a desculpa?
a sua família vai passar, o seu trabalho vai passar, a sua saúde vai passar, e o que vai ficar sempre será a palavra de Deus. Mas o interessante é que o Senhor nos chama, nos convida para sermos colaboradores dEle, no reino, de alcançar pessoas. Até quando você vai se preparar? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, estou preparado, 4, 5 ou 6. Não, espera aí mais um pouquinho, 10, 8. Pastor, agora tá. Agora vamos entrar no diamante, sentar, e agora vamos outro ministério. Qual outro ministério diamante? Se movimentar, porque a Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos. Agora a gente não pode correr, não pode se movimentar. Se eu fizer muito esse movimento aqui, não dá. Mas o que acontece? A Bíblia tem lugar para todos. E quando a Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos, você precisa olhar e ver o que você está fazendo. Porque a Bíblia, diferente do que ensinam, na velhice a gente dá fruto. O Senhor, nem na velhice, o Senhor extirpa, rejeita, humilha, larga, abandona. Não! Quando Ele está no chamado, Ele fala assim, na velhice vocês vão dar frutos. Frutos que vão permanecer, abençoar pessoas. E só vai acabar quando eu falar, acabou. E aí o Senhor nos chama. Mas, amados, enquanto você estiver com o Senhor, se movimentando, respirando, andando, comendo, bebendo, dormindo, acordando, é momento de você entender que foi chamado para produzir frutos, e frutos que permaneçam. As pessoas precisam ouvir do seu testemunho. Pare de falar que está cansado, pare de falar que não dá para fazer, pare, toma um Dorflex, tanto de Lax, mexe esse joelho, mexe essa coluna sua, vai ficar mais magro, sei lá, se movimenta, entra na bicicleta, toma chá, lá não sei o de quê, anda, acorda de madrugada, larga essa televisão, pega uma série de palavra de Deus, estuda e sai para alcançar pessoas que estão morrendo e indo para o inferno sem Jesus. As pessoas estão indo, a sua família está indo para o inferno de pé largo, e você é aquele que pode falar assim, vamos parar, você está indo para o inferno, eu não quero te ver lá, abre a sua boca, abençoa. As pessoas estão indo, para de reclamar. Leia a Bíblia fala, a graça do Senhor nos basta. Está reclamando por quê? Porque não se converteu. Paulo chega para conversar com o seu mestre, falou assim, Senhor, dá para tirar esse espinho? O Senhor olha, fala, Paulo, você já curou, já ressuscitou, deixa eu te falar uma coisa, na nossa intimidade, a minha graça de basta, você não vai ser curado, não vou tirar esse espinho, não faz biquinho não, fala assim, show, vou continuar, pedir, o não já está garantido. Pediu e continuou o ministério, não tem uma reclamação de Paulo. Nós temos muito mais do que o apóstolo Paulo e reclamamos muito mais e por menos. Que isso, meu querido? Se movimenta, ganha pessoas. O tempo que você gasta murmurando, ore por alguém, ore por algum ministério. Que nós temos cheio de ministérios, jovens, adolescentes saíram daqui hoje por causa de madrugada para ganhar pessoas, oraram, colocaram a mão, tudo está ensinando aqui. Você pode acordar e orar por eles para que Deus proteja, guarde. No dia 31 de agosto, vai cair num domingo, nós estaremos mais ou menos saindo com 20 carros, e nós vamos ajudar eles a evangelizar, e você estará lá orando, colocando a mão na cabeça de ninguém. Ah, não vai ter culto? Não, não vai ter culto. O seu culto vai ser aquele que você vai levar lá para fora. Está no momento de você orar por alguém. Está no momento de você colocar a mão na testa de alguém e ministrar. Então é necessário que você entenda isso. Vai reclamar até quando? Deus tem empoleado, tem dado graça, tem ativado a sua fé. Não é para ficar sentado, é para se movimentar e ganhar pessoas. A palavra é ide. Se movimente, vá até os confins da terra. Mostre o que Deus fez em sua vida, através de sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você.